O banco adutor de quadril, adutor de coxa femoral. Vamos lá. O nome técnico do movimento, análise cinética do movimento. A partir da posição ortostática, sentado, eu vou ter uma adução de quadril, uma adução de coxa femoral de forma bilateral, no plano transverso, em cadeia cinética aberta, porque a minha extremidade estala do movimento, meu pé está preso num ponto móvel. Então, nome técnico do movimento. Vamos lá, ao movimento. Vejo muita gente, galera, muita gente custando a preparar esse exercício para o cliente, para o aluno. Abre aqui, ó. Depois vem com o pé para fechar aqui. Difícil. Jeito mais fácil. Olha só, pede para o cliente sentar aqui no banco. Ele sentou. Coloca os pés na posição aqui, ó. Detalhe. Para o mesmo peso, ó, o tanto que a posição do banco, do encosto, influencia na carga do treino. Coloca mais fácil ou mais difícil? Com 70 quilos, se eu colocar esse encosto todo para trás, olha onde que meu joelho está pegando aqui no apoio. Vai ser bem difícil de fechar, bem difícil. Agora, por outro lado, se o encosto estiver bem aqui para frente, olha onde que vai estar o meu joelho em relação ao ponto de apoio do equipamento. Então aqui, ó, já ficou bem mais fácil. Então a regulagem é importante, toda a regulagem do equipamento está prescrita no prontuário do cliente, do aluno, porque as regulagens são variáveis de carga. Uma regulagem errada, uma regulagem mal regulada, para o mesmo peso, manipula a carga de treino, percebe? Então vamos lá. Esse é o detalhe do encosto. Então, ó, no meu caso, do encosto, ó, para posicionar o equipamento, sentei, ó, abre a alavanca, dá uma travada aqui, ó, pronto, sem ter que ficar colocando o pé ali, ficando em pé, empurrando, isso aqui, mais fácil. Então, esse é o adutor de quadril, ação concêntrica, ação excêntrica, ação concêntrica, ação excêntrica. Vou soltar o ar, vou expirar, soltar o ar na ação concêntrica. Ó, fechei, solto o ar, abri, puxo o ar. O que eu estou treinando aqui? Os adutores da coxa femoral, os adutores de quadril. Quais são eles? O adutor curto, se tem o curto, tem o longo, então tem o adutor curto, o adutor longo, o adutor magno, o grácil e o pectíneo. Detalhe, o grácil, gracilis do latim, ele tem dois movimentos, ele faz a adução de quadril e faz a flexão de joelho. O grácil é um grande flexor de joelho, ele ajuda os isquiosurais e o gastrocnêmio a dobrar o joelho. Então, se eu coloco o joelho, o pé nessa posição com o meu joelho mais dobrado, o grácil ele vai estar em insuficiência ativa, ele vai estar muito encurtado. Então eu vou usar mais aqui os outros adutores, o adutor curto, o adutor longo, o adutor magno e o pectíneo. Se eu coloco o joelho mais esticado, o pé mais embaixo, eu vou estar colocando o grácil na posição melhor para ele gerar torque, para ele fazer força, contribuindo para ajudar os outros adutores de quadril, entenderam? Então normalmente a gente usa esse exercício com o nosso cliente, com o nosso aluno, com o joelho um pouco mais esticado, com o pé nesse apoio de baixo, beleza? Então ó, adução de quadril. Vamos ao movimento antagonista, ao contrário, o abdutor de quadril. Então vamos lá, nome técnico do movimento. A partir da posição ortostática, sentado, eu vou ter uma abdução de quadril de forma bilateral, no plano transverso em cadeia cinética aberta de novo. Então ó, posicionamento, vou abrir o equipamento, vou regular o encosto, vou pedir para o cliente sentar e vou colocar aqui, ó. Percebo que no abdutor a minha coxa fica do lado de dentro, enquanto no adutor a minha coxa fica do lado de fora. Então vamos lá. Mais uma vez a importância da regulagem do banco. Se eu estou bem à frente, eu tenho mais facilidade para levantar o peso. Se eu estou bem atrás, eu tenho mais dificuldade, nem levanto, mais dificuldade de levantar o peso.
Então, mais uma vez, a importância da regulagem está prescrita para quando a gente for passar o treino para o cliente, a gente não cometer uma falha, não errar. Vamos lá. Músculos envolvidos, os músculos abdutores do quadril, glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da face lata. Vou soltar o ar quando aqui? Quando eu abrir. Então, abrir, solto o ar. Então, ó, ação concêntrica, ação excêntrica, ação concêntrica, ação excêntrica. Se eu abro e sustento, ação isométrica. Então, um banco abdutor de quadril.